Oi gente, tudo bem? Doroteia aqui de novo. Hoje botei no meu Instagram uma pergunta pra vocês. Qualquer coisa sobre minha experiência morando na favela. Se você caiu do céu no meu canal agora e isso é o primeiro vídeo que você está assistindo, seja bem-vindo primeiro. Obrigada. Meu nome é Doroteia. Atualmente estou aqui nos Estados Unidos com meu filho, mas eu morava lá na Babilônia, em uma favela na zona sul do Rio de Janeiro. Eu falo muito sobre esse assunto e muita coisa mais, então inscreva-se. Primeiro de tudo, vou indicar um playlist ali embaixo desse vídeo, onde eu tenho todos os meus vídeos, todo o meu conteúdo que eu já fiz falando sobre esse assunto, porque eu acho que vou ter muitas perguntas aqui que eu já respondi. Então, eu estou realmente buscando as perguntas mais comuns, sim, mas também diferentes, né? Que eu quero falar sobre as coisas que vocês realmente querem saber dos meus 3 anos, quase 3 anos, morando na favela. O mais importante para mim nesse vídeo é falar rapidinho e responder mais perguntas possível, porque realmente cada pergunta eu posso fazer o próprio vídeo falando sobre ele, sabe? Tenho muita história sobre a minha experiência morando na favela. Eu acho importante falar na frente desse vídeo que onde eu morava na favela, no Babilônia, é uma favela excepcional. É favela mesmo, mas não é Rocinha, não é Complexo do Alemão. Tem vários tipos de favela dentro dessa palavra de favela. Então, minha favela fica na zona sul, fica frente ao mar. As pessoas que moram ali têm muito mais oportunidade porque moram mais pertinho de tudo. Nos meus 3 anos morando nas duas favelas aí nesse morro, sempre tínhamos tráfico, mas isso sempre muda muito. Às vezes tínhamos traficantes na frente da minha casa, às vezes literalmente a boca da favela estava no meu portão. E outras vezes, o último ano que eu estava morando ali na Babilônia, nem tinha traficantes na Babilônia. Primeira pergunta, perfeito. Se sentia insegura na favela? Sim e não. Todas as minhas experiências com roubo, com assalto que eu tinha, que eram 4 vezes no Rio de Janeiro, foram na rua. Porque na favela tem certo código. Todo mundo sabe que você tem que cumprir essas regras, essas leis, né? Que senão você vai sofrer as consequências, que tem muita consequência e que eles realmente mandam essas consequências. Então, não tinha problema, porque eu sabia que eu estou segura. Tinha momentos bem quentes na favela. Eu lembro uma vez estava morando bem a parte em cima, literalmente a última casa. Tinha um traficante ali na frente dessa casa. Eu já morava em várias casas lá na favela, tipo, acho que eu mudei uns 6, 7 vezes ou mais, muitas vezes. Mas nessa casa não tinha muita janela. Eu lembro uma vez na madrugada, que normalmente é na madrugada quando tem mais tiro, favela alarm. Tem que rir, gente, tem que rir dessas coisas, é realidade. É triste. Sim, é complicado, sim, mas tem que rir, por favor. Quando pau. Senti a minha casa assim, umas 2, 3 vezes. Estava com meu namorado. Falei, porra, tiro na nossa casa. Nossa, sabe que sentimos o tiro literalmente. Isso foi o mais perto na toda a minha experiência morando na favela. Mas sim, eu escutei muito tiro. Sempre tem, não sempre, né? Às vezes passam umas 2 semanas sem tiro nenhum. Então, depende. E não tinha medo. Tinha momentos, mas normalmente na favela todo mundo fala, né? Muito fofoca sempre. Mas mais do que fofoca é segurança, que todo mundo está olhando atrás do outro. Todo mundo está se cuidando do outro. O que acontece? Se alguém sabe alguma notícia nova sobre os traficantes, sobre a polícia, sobre qualquer coisa, todo mundo fala. E você vai saber na hora de sair da sua casa, você vai escutar alguma coisa, vai ouvir do seu vizinho. Tem cuidado, hoje na noite vai ter tiros. Raramente é muita surpresa. Uma vez, no meu primeiro ano morando na favela, essa noite eu voltei de fazer uma aula, estava chegando de, não sei, muito longe, na Maracanã ou algo. Eu cheguei na escada da favela e não escutei nada, estava totalmente calmo. Eu comecei a subir. Eu sabia onde estava, eu sabia onde está a boca, eu estava bem ubicada. Estava já mais que metade chegando a casa. Aí estava com medo. Isso foi, acho, o momento com mais medo que eu tinha morando na favela nesse momento, porque estava pensando, nossa, deveria voltar ou deveria ir a casa? Não sei, estou no caminho. Eu decidi, eu vou correr a casa. Eu fui
correndo como nunca mais antes na minha vida. Cheguei a casa, escutei esses tiros, pensei que você estava ali, não sei que, não sei que, Foi muito medo pra todo mundo, mas eu cheguei, foi tudo bem. Como minha família reagiu? Não sei, tem que falar com eles. Não, na verdade não sabem muito. Eles não têm uma visão clara, assim, o que é a favela. Quando eu estava grávida, minha mãe chegou na favela justamente antes que eu fui ao hospital. Ela estava ficando na minha casa quando eu fui ao hospital. Fui até Bangu, gente, muito longe onde eu estava ficando. Ela queria ficar em casa para descansar, mas nem sabia como sair da favela, como é esse caminho. Ela, sem falar nenhuma palavra de português, primeira vez saindo dos Estados Unidos, e ela chegou diretamente na minha casa, na meio da favela. Gente, eu perguntei para uma amiga buscar ela e sair com ela, sabe? Porque eu estava no hospital um par de dias. Mas ela gostou. Ela é mais gringa do mundo, muito mais gringa inclusive do que eu. Ela também vem de um bairro bem perigoso lá na Filadélfia. Umas 2 vezes nessa visita da minha mãe, ela escutou tiros. E eu tinha que explicar, mãe, isso são tiros. E ela, tá bom. Eu falei, tá tudo bem. Te prometo, tá tudo bem. Estava lá do outro lado, não te preocupe, está tudo bem. E ela, tá bom. Como era o tratamento da polícia militar com você e os outros moradores? Boa pergunta. Eu sempre percebia que a polícia, seja militar ou seja local, sempre me tratavam diferente. Isso não posso negar. Por minha cara, sou gringa, sou loira, sabe? De muitos sentidos eu não pertenço ali. Por mais que os moradores me trataram como família, com a polícia sempre foi tipo, o que você está fazendo aqui, sabe? Essa olhada. Eu sempre tinha meu skate, eu fui saindo, correndo, e eles sempre olhando atrás de mim. Eu sempre sentia essa olhada deles, que ela está fazendo aqui? Eles nunca me pararam de fazer umas perguntas, uma pesquisa, ela tem droga, ela tem maconha. Não, nunca me perturbam nada disso. Foi bom, né? Uma vantagem, mas também me parece muito injusto que eu sou outra pessoa. É totalmente possível que eu tivesse droga tal qual como qualquer outra morador. Isso é um preconceito deles. Mas, como são polícia, eu sempre sentia, preciso respeitar. Vou fazer um oi, boa tarde, tudo bem, assim, tranquilo, e passei. Você teve medo de sequestraram você? Não, gente. Nunca. Não sei, em outra favela pode acontecer, mas na minha favela, toda família, sabe, muito familiares, gerações de pessoas morando ali, não tem possibilidade disso. O que você sentiu quando entrou pela primeira vez numa favela? Foi na Chapé-Mangueira, subi a ladeira com minha mochila, nesse momento eu estava viajando com mochila. Lembro bem que estava tentando encontrar esse hostel onde eu ia ficar. Eu encontrei esse Bar do Davi, que é um ponto muito turístico ali na favela, todo mundo sabe, porque já ganhou muitos prêmios. Cheguei no Bar do Davi e todo mundo me estava olhando como o que ela está fazendo aqui. Eu perguntei, eu não falava muito português nesse momento, mas eu perguntei para um menino, é esse Blue Hostel, assim, o nome do hostel. Ele falou, vou te levar. Eu, ok. E fomos para esse caminho dentro da favela que para mim foi bem confuso, um labirinto, tipo, onde estou? Não sei nada onde estou. É engraçado agora porque agora eu sei todo esse caminho, tá tudo normal, eu sei totalmente como me navegar ali dentro da favela. Mas nesse momento não. Cheguei, deixei minhas coisas e fui pela terraça. E eu olhei pela cidade, desci ali e eu... Uau, me apaixonei. Nos primeiros dias, o que foi mais difícil de se acostumar? Te confesso que a coisa mais difícil para mim acostumar foi vendo as crianças, realmente crianças com arma. Eles não te estão procurando. Eles têm arma sim, e isso é assustador, sim. Mas eles estão nos pontos deles. Eles te vejam assim, como gringa, como morador, como cliente, né? Possivelmente. Então, eles não vão mexer com você. Não querem te machucar, nada. Tudo o contrário. Mas a primeira vez, nos primeiros dias, quando vi isso pela primeira vez, e realmente foi uma criança de não sei quantos anos, 12, 13 anos, com uma a mão, assim, eu fiquei triste. Eu não sei, triste com medo, uma mistura das emoções. Mas depois...
se acostuma, né? Se eu acho que vale a pena viver na favela para economizar, sim, é mais barato ali. Meus motivos para morar na favela, que foi outra pergunta aqui, foi para economizar. Isso exatamente. Também pela localização. Ficou ali na frente do mar, frente da praia, ali no Leme, que é bem lindo ali. E também uma localização ótima para conectar-me com todos os pontos da cidade, sabe? Que tem a Princesa Isabel, sempre tem ônibus saindo ali, pode chegar até o centro 10 minutos, pode chegar até Ipanema 10 minutos, sabe? Tudo fica muito mais pertinho ali no Leme, é ótimo. Também queria matar essa curiosidade que eu tinha sobre o que é a favela. Eu queria experimentar, mas isso não foi o motivo número 1. Você tinha boa relação com seus vizinhos? Como era a privacidade? Privacidade quase não existe. As pessoas estão morando em cima dos outros. Tem todo mundo muito pertinho. Depende onde você está na favela, dentro da favela, porque tem partes que são mais familiares mesmo, que tem mais criança. Tem outras partes onde tem outra gente, outros tipos de pessoas morando. Eu lembro que em uma parte onde morava, no Chapéu Mangueira, sempre tinha festa. 24 horas por dia eu sentia festa, música, sabe? Esse ambiente. Muito barulho, muito bagunça. O último lugar onde eu morava no Babilônia foi tudo família, tudo criança. Então, não podia fazer muito barulho depois de 10, 11 horas da noite, num dia da semana, né? Sábado, domingo sempre é uma exceção, né? Todos os domingos, meu Deus, todos os domingos, essa música cristã, desculpa, gente, mas tão alta essa música. Jesus, assim, salvação. Eu quero dormir, me deixa dormir, pelo amor de Deus, por favor. Uma vez na Babilônia, quando tinha tráfico, estava morando ali na frente da boca, estava grávida nesse momento e tudo me perturbava, sabe? Tudo. Eu sempre estava com a janela aberta, porque só tinha 2 janelas na toda a casa e não tinha uma visão a mar. Não foi uma boa casa, não gostei dessa casa. E eles sempre estavam com um funk, mas um funk pesado. Puteria, puteria, puteria. Assim, e eu, me deixa dormir. Isso foi horrível. Nossa, gente, eu tenho tanta história, tanta história. Mas a pergunta sobre vizinhos, eu sempre levava bem com meus vizinhos. Sempre falava bem com meus vizinhos, rimos muito, eu sempre passava com eles nos mercados, nos mercadinhos, nos bares. Qual era a visão que você tinha da favela antes de morar em uma e o que mudou? Antes de experimentar morando lá na favela, eu não sabia muito da favela. Eu só sabia que tem casas coloridas, que tem, não sei, deve ter uma vista maravilhosa até ali. Mas, gente, quero falar alguma coisa rapidinho que muita gente não sabe disso, mas aqui nos Estados Unidos tem muita cidade com muito bairro bem perigoso, bem perigoso, tipo favela. Não você pode comparar do mesmo jeito porque a construção das casas é diferente, mas mais do que isso é totalmente esse tipo de favela no sentido de perigo, de sentido de droga, de muita coisa, né? Eu nunca tinha medo de entrar nesse tipo de bairro com a pessoa indicada, um amigo, alguém que mora ali, mas eu entrava nesse tipo de bairro aqui nos Estados Unidos, pra mim, pensando, sim, é um bairro mais pobre, mais comunidade, mais popular, né? Essas palavras que usamos. Mas também eu sabia, nossa, mas lá no meu país também entrei nesse tipo de bairro. Claro que é diferente, claro que é outro país, claro que é muita coisa. Mas esse medo não me parava. Estou muito grata para todas as experiências que eu tinha morando lá na favela, que tenho muito mais para te contar, acredita? Tenho muitas mais perguntas aqui, muito. Até dá para fazer parte 2, né? Até parte 3, pode ser. Me deixe saber lá embaixo nos comentários se você tem interesse nesse assunto. E eu vou falar mais, porque eu não tenho problema em compartilhar essas coisas. Até eu gosto, sinceramente, de quebrar essas barreiras que eu sei que muita gente tem, que é muito normal. Muitos de vocês moram na favela e muito mais de vocês nem entraram na favela nunca na sua vida e tem muitas perguntas sobre como que é. E eu tenho uma visão diferente. Eu morava muito tempo ali, mas eu não sou dali. Eu podia sair, que é um privilégio muito grande, sou muito ciente disso. Mas 3 anos na favela não é nada, é algo.
é muito. E eu tenho até muito mais pra falar. Se vocês tenham gostado desse vídeo, por favor, já sabem, me dá um like, inscreve-se, compartilhe com seus amigos. Toda essa coisa boa me ajuda bastante. Te agradeço. Até o próximo vídeo. Tchau, beijos.